Oi, gente, é muito bom ver que nem toda mídia é vassala da classe dominante. E Sakamoto deu uma demonstração disso ao ir para cima do PowerPoint mentiroso e manipulador. Vamos ver a fala dele e tecer alguns comentários. Vamos lá. Transparência é uma coisa que a gente vem batendo bastante. É claro que é trabalho do jornalista, e aí parabéns para os colegas que conseguem obter informação em determinadas instituições, tem fontes aqui, tem fontes ali, e trazem informações quentes exatamente para que o público saiba o que está acontecendo nas entranhas do poder. Isso aí faz parte do trabalho da reportagem do dia a dia. O grande problema é que até agora a gente tem descoberto, a gente tem obtido informações exatamente através desses vazamentos. Você tem um vazamento, não dá para saber se o vazamento protege A e entrega B, se entrega B e protege A. Ah, não, o vazamento é técnico. Não, o vazamento não é técnico. O vazamento pode ter, inclusive, ter motivação política. Então, este é um problema que a gente vai ter que enfrentar como sociedade, que é o seguinte: para evitar vazamento, eu não estou falando do ponto de vista do trabalho do jornalista que, repito, de novo, parabéns que obteve informação, mas do ponto de vista da sociedade e das instituições, a gente precisa criar fluxos de informação mais claras. Formas de informação, de divulgação de informação do que foi encontrado, do que tem provas, etc. e tal, para garantir que aquela informação esteja sendo divulgada coletivamente, abertamente, que aquela informação que está sendo trazida ao público, ela pode ser auditada exatamente por evidências e por provas. Caso contrário, a gente pode cair em ciladas. Porque caso algumas informações sejam divulgadas sem que elas sejam de fato auditáveis, sem que elas sejam de fato checadas, o que a gente tem no final das contas? Lá na frente, ops, foi mal, estava doidão, isso aqui não vale. E aí, quem é que paga o prejuízo? Prejuízo da direita, prejuízo da esquerda, prejuízo do centro, prejuízo da sociedade, prejuízo de todos os lugares. Isso em primeiro lugar. Né? Dito isso, eu acho que esse caso que aconteceu na Globo News é extremamente didático, né? Para a gente entender, inclusive, o que acontece com uma informação quando é divulgada daquela forma errada, o que acontece com ela logo. Preciso corrigir você, porque para os interesses da Globo atuais, aquela informação foi uma informação mentirosa, manipuladora, mas para os interesses da Globo ela não foi errada, porque ela serve aos interesses de enfraquecer o governo Lula e favorecer o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Entende? Então, para esse objetivo, aquela informação pode ser mentirosa, e é manipuladora, e é. Mas errada, ela não é, porque ela serve, mesmo mentindo, a esses objetivos, né? Ela é certa para os seus objetivos. Em relação aos seus objetivos, ela é uma informação que é falsa, mas serve aos objetivos reais da Globo atual, né? É muito importante compreender isso. Vamos seguir. Logo na sequência, ela vai ser utilizada, não tenha dúvida nenhuma, como instrumento, como munição, como arma. O próprio senador Flávio Bolsonaro está no papel dele político nesse sentido, e eu estou falando da política maquiavélico-robesiana, ou seja, do objetivo, ele está usando isso para o objetivo dele, que é ser presidente, e para isso atacar o outro lado. Ignorando o objetivo da imprensa. Que imprensa tem visão editorial dominante e que tem objetivos políticos também. Não é? A diferença é que tem em mídia independente como eu, que deixo claro qual é o meu lado, e tem mídia que finge ser neutra, que finge ser imparcial e nunca foi. Não é? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas vamos seguir. Mas ele já usou. Né? Já usou. Falou, olha, isso aqui, tá vendo? Isso aqui tá relacionado ao PT da Bahia e por aí vai. E aí você coloca da seguinte forma, tá, é o que o Josias colocou agora, aparece lá no PowerPoint, PT Bahia. Ué, por quê? Porque tem discussões através de vazamentos, através de tudo isso, e citando o nome de Rui Costa, citando o nome de Jacques Wagner, como pessoas que teriam relações com o sócio do Vorcaro, que é o Augusto Lima. Tá, tudo bem, mas se chegou a esse ponto, sendo que os dois não são, ao que tudo indica, não há informações sobre essas investigações em cima, não estou falando que não há envolvimento, tem que ser investigado. A questão é que se você está citando o PT da Bahia desse tamanho, então você também teria que ter colocado o quê? PP e União Brasil.
Porque os presidentes dos partidos estão lá e usaram os partidos, eles assinaram carta conjunta para defender Dias Toffoli, quando o ministro Dias Toffoli estava até aqui envolvido com a situação. Eles são citados devido à proximidade exatamente com o Vorkar e com o Banco Master. Eles são citados não apenas individualmente, mas exatamente por utilizar-se do posto da posição que estão para fazer uma diferença política. E teria que colocar o Roberto Campos Neto, indicado do Bolsonaro, e os outros do Banco Central que viabilizaram a existência do Banco Master. Teria que citar no Fabiano Zettel o financiamento que ele deu à campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, um financiamento milionário. Então o Jair Bolsonaro tinha que aparecer e o Tarcísio de Freitas com a cifrona assim, do dinheiro do Fabiano Zettel, que não é dele, que é do esquema criminoso. Mas enfim. Então PP e União Brasil devem ser citados. Falar, pera lá, mas não é todo mundo. Alguém do União Brasil e do PP vai falar. E eu concordo. Você está vendo a questão? Está vendo a questão do tamanho? O próprio professor que a gente entrevistou aqui agora há pouco lembrou bem. Você teve doação de 3 milhões de reais para a campanha do Bolsonaro. Você teve doação de 2 milhões de reais para a campanha do Tarcísio. Né? Isso gera conexão. Né? Você teve outros nomes, cadê os outros nomes que estavam lá? Não estavam lá. Né? Eu não estou tentando entrar num debate que eu acho que nesse exato momento é extremamente infrutífero, não que ela não deva ser feito nas universidades, inclusive o que eu estou falando agora é debatido em universidade e faculdade de jornalismo. Porque a questão não é botar em praça pública e malhar a pessoa A, B ou C, porque o problema não é individual. Quando acontece uma coisa dessa, o problema não é individual, não é um indivíduo, porque você tem dentro dos veículos de comunicação redes de controle e de checagem. Mas também tem visão editorial dominante. A Globo já saiu demitindo as pessoas, os peixes pequenos envolvidos no PowerPoint, mas tenho sérias dúvidas se não tinha peixe grande envolvido nisso. Minha hipótese é que tinha. Minha hipótese é que aquilo dali expressa uma visão editorial da Globo. E essa hipótese é sustentada e não só no PowerPoint, mas no foco, no hiperfoco, no Supremo, no filho do Lula. Tudo isso, dominante na Globo, mostra a Globo assumindo um lado, o lado do Flávio Bolsonaro. E eu vou fazer vídeo específico destrinchando por que a Globo faz isso. Vocês vão entender. Ainda mais a determinados veículos que dizem que tem preocupação com controle de qualidade. Mas dentro da faculdade de jornalismo, esse tipo de coisa há muitos anos é discutido. Lá atrás, a gente tem um que virou quase que um cânone do jornalismo brasileiro, que é a escola base. Você divulgar informações sem estar devidamente checadas, e qual que é o risco do desdobramento? Na escola base, você teve morte como desdobramento, você teve vidas que foram destruídas e por aí vai. Então, no final das contas, né, qual que é o risco de você divulgar uma informação? Não é simplesmente um erramos, simplesmente um foi mal. Qual que é o risco de divulgar? O risco é que esse conteúdo ele é apropriado e vai ser apropriado pela disputa política. E aí a gente tem, para finalizar, uma questão importante que é a natureza da internet. Na internet, a informação tem cauda longa. Esse é o termo, cauda longa. Imagina um gato passando pela porta com uma cauda longa. O gato passou, o rabo continua passando. E vai demorar a mesma coisa. A informação foi embora, só que ela continua girando nas redes sociais por muito tempo. Exatamente por quê? Porque ela não foi reorganizada. Aí eu termino com isso. Não basta, e aí meu ver, e eu não estou, na verdade, dizendo como um colega deve ou não deve fazer jornalismo, não é minha função aqui, mas quando você estuda o jornalismo e você estuda o impacto em cauda longa de informações divulgadas de forma equivocada, o que precisa, além do foi mal, precisa, e vamos deixar claro, todo mundo erra e todo mundo falha, então a questão não é essa, mas o principal é a correção. E a correção, ela não se faz através de simplesmente, olha, estava errado. Pois é, e a Globo soltou um pedido de desculpas ridículo, que não colocou o dedo certo em quem o Fabiano Zettel financiou. Que foi o Bolsonaro, Jair Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas. Por que não quis enfatizar isso? Porque o Tarcísio de Freitas é um candidato útil aos interesses da Rede Globo. Assim como o Flávio Bolsonaro é hoje. Não falou que o celular do Vorkar tinha contatos quase que exclusivamente do centrão e da extrema-direita.
Não falou que o Ciro Nogueira é citado como grande amigo que estava fazendo o que ele queria. Não citou que os indicados do Bolsonaro no Banco Central foram aqueles que aprovaram o Banco Master. Não citou que os governadores que favoreceram o Banco Master, Cláudio Castro e Ibanez, são da extrema-direita. E faz essas omissões não por esquecimento, acordei de mau humor e não lembro. Não! É uma omissão intencional, que tem um viés político, ideológico, econômico. Tem uma razão de ser. Mas vamos lá. Para favorecer um projeto que é um projeto da direita ultraliberal, de entrega das riquezas do país, de favorecimento dos interesses dos capitalistas. Mas vamos lá. Ela se faz mostrando o que estava errado, o que faltou. O que foi colocado equivocado? É porque eles falaram, olha, teve coisa colocada equivocadamente e tem coisa que faltou. Então, faltou. Então, já que aquilo foi mostrado, que fosse mostrado o painel correto. E completo, mas eles não vão fazer isso. Não vão fazer isso, Sakamoto. E não vão fazer isso, sabe por quê? Porque mostrar o completo prejudica muito o Flávio Bolsonaro. E agora eles querem a agenda do Milei implantada pelo Flávio Bolsonaro. Eles não querem a agenda do governo Lula. Simples assim, não querem. Fim do 6x1, não querem. Então, eles vão esconder. Entende? Eles vão esconder porque tem um objetivo. Qual é o universo que se tem de informações agora? Exatamente para evitar o quê? Que aquela imagem continue circulando. Mas ela vai continuar circulando e não vai ter imagem nova nenhuma. Vai ser nota de rodapé de pedido de desculpa fajuto mesmo. E cabe à mídia independente revelar a realidade desses fatos. E nunca foi tão importante fortalecer a mídia independente. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, como eu faço aqui, eu tenho cursos em que eu explico para as pessoas de onde vêm os direitos trabalhistas, de onde vem direito a férias, de onde vem direito da 13º. Tem cursos meus fazendo isso. E você pode ganhar dinheiro divulgando esses cursos. Eu sei que parece impossível, mas não é. Você vai no comentário fixado, você pode se cadastrar, você vai gastar ali 15 minutos, no máximo 10, 15 minutos. Se cadastre no Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do mundo. Com um clique nos meus cursos, você vai virar afiliado, pega o link, divulga. Se gente comprar, você ganha comissão, começando com 20%. E se você chegar a 13 vendas, 40% de comissão. 40% de comissão. Quando você chegar a 13 vendas, você tem que me avisar para eu alterar a sua comissão. Então é importante me avisar, né? Mas enfim, e você pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Isso é muito importante, que cria um incentivo, né, para as pessoas divulgarem esses cursos que, sem sombra de dúvida, vão contribuir para o senso crítico da população que os fizer. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, pode se tornar membro, apoiador, pode também mandar um pix para andretj@terra.com.br ou pode divulgar o nosso material. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração, gente.